Que bom ter você aqui mais uma vez no nosso canal. Seja bem-vindo em mais um vídeo. Esse é o vídeo de número 3. Hoje o nosso vídeo é prático. 5 dicas práticas que você tem que ter e exercitar durante a sua consulta jurídica. Aquele momento que o cliente marca com você, você vai fazer o atendimento e você precisa converter esse contrato, você precisa fechar e entregar o serviço que você sabe para o seu constituinte. Porque não basta saber, mas você tem que demonstrar que você tem um domínio do conhecimento e o seu cliente tem que se sentir confortável em te contratar. E por conta disso, eu vou te passar 5 dicas práticas que vai facilitar o seu jogo na advocacia. Antes de iniciarmos, já deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe no grupo da faculdade, compartilhe no grupo da OAB com a Jovem Advocacia. Esse vídeo precisa chegar em mais colegas advogados que estão no início da advocacia, mas que também precisam estruturar e modificar o seu jogo, deixar o jogo do empreendedorismo na advocacia mais eficiente e mais técnico. Primeira dica de hoje: abordagem. A abordagem é um momento que você tem que entender que é como um pouso de avião. É um momento de aterrissagem. Não pode posicionar, não pode descer um avião, não pode fazer uma abordagem agressiva, uma abordagem ansiosa, precoce. Não pode fazer uma abordagem que você não gera confiança. Porque se você chegar de uma vez, imagina um avião, ele está descendo, só que ele tem muita velocidade, ele não faz um pouso adequado e pode comprometer a segurança daquela aterrissagem. Então, uma abordagem, ela tem que ter time, ela tem que ter calibragem, ela tem que ter temperança. E o principal é você entender que o primeiro momento da consulta jurídica é o momento de você cumprimentar, você conectar com o seu constituinte. Porque nesse momento você tem que entender que são 2 seres humanos, 2 pessoas que vão ter uma relação de trabalho, uma relação de prestação de serviço, uma relação de confiança. Então, primariamente, você tem que estar confortável em recebê-lo, você tem que estar confortável com você, porque se você tiver com a cabeça agitada, você vai chegar com muita velocidade, não vai dar o conforto que o seu cliente precisa. Então, a abordagem é um momento que você tem que entender que você precisa chegar devagar, planando, descendo, você precisa chegar com tranquilidade. E o principal nesse momento é você estar confortável e 100% disposto. Nunca divida a atenção no momento da consulta. A consulta é para o cliente ou para as pessoas que estão sentadas à sua frente ou numa mesa de reunião. Ficar mexendo no celular, ficar conversando com a equipe, ficar distraindo no momento da abordagem, você perde ponto. Porque no momento do pouso é atenção plena, todas as cadeiras estão recuadas, toda a tripulação tem que estar empenhada e focada na aterrissagem. Então você tem que entender que todas as suas energias têm que estar voltada para o cliente, porque aquele ali é o momento que você vai recepcionar o cliente. E nunca esqueça, nós somos operadores do direito, nós somos pessoas capacitadas para resolver litígio, para aconselhar, para consultar, para que não haja litígio. Então as pessoas nos procuram em momentos difíceis da sua vida e elas muitas vezes elas não estão conseguindo administrar o seu emocional. Então você tem que ser profissional para fazer uma abordagem com elegância, com nobreza, com receptividade ao seu constituinte. A dica número 2, ela é muito importante. É o momento de fazer pergunta.
É o momento de colocar o cliente para expor a sua situação. É o momento de expor o cliente a entregar, a colocar à mesa qual é a necessidade dele. É o momento que você tem que ser bom em fazer perguntas. Você tem que saber que o operador do direito, no momento da abordagem, no momento da sondagem, anota aí, a primeira é a abordagem, a segundo ponto de uma consulta jurídica é a sondagem, e a sondagem ela se faz com perguntas. Você tem que saber que no primeiro momento você não tem que se posicionar, você não tem que adiantar a sua conclusão, o seu raciocínio jurídico. No momento da sondagem, você faz perguntas, ouve e tenta entender com a visão holística. Mas o que é isso? A visão holística é você entender com um panorama muito maior do que o seu cliente tem. Porque muitas vezes quem está envolvido na demanda jurídica, no litígio, ele está afundado. E você, operador do direito, você tem que cuidar para você não se afundar junto com o seu cliente, com o emocional. O jovem advogado, ele se envolve emocionalmente, ele é tão amigo, ele é tão próximo do cliente que ele fica dentro do problema e ele não consegue entregar a melhor técnica, o seu melhor serviço ao constituinte, porque ele perdeu a visão. Quanto mais você conseguir abrir o leque de possibilidades, quanto mais documentos você conseguir analisar, então não se precipite em se posicionar. O posicionamento ele tem que ser após você ter visão de um todo, beleza? Vamos lá. O terceiro ponto que você tem que entender é as objeções, a problemática. Quais são os impedimentos que faz o seu cliente ele não te contratar? Ele te procurou, ele quer entender o que você tem a entregar para ele e você tem que já perceber o que faria esse cliente em não te contratar, em não colocar você no processo. E nessa hora você tem que se antecipar, mesmo que ele não fale, mesmo que ele não se posicione, que isso fica sublinhar, você tem que entender que você tem que quebrar as objeções. Por exemplo, se for um serviço que vai ter uma grande dificuldade, que vai ter uma situação especial e que por conta disso os honorários serão mais elevados, você já tem que mostrar para o cliente que aquela situação é diferente, que ela vai demandar mais tempo, você já tem que ir quebrando as objeções, que aquilo ali vai demorar tempo. Muitas vezes o cliente ele chega em você, ele quer que você resolva isso para amanhã. Por exemplo, um caso de restituição de bens apreendidos, um caso que muitas vezes nós temos aqui no escritório. E você tem que demonstrar para o cliente que o fato de você mostrar que vai ter uma demora em apreciar o pedido, você tem que quebrar essa objeção, porque quando você se posicionar falando assim, ó, cliente, isso aqui vai demorar 3 meses para a gente conseguir efetivamente restituir esse bem seu. Ele fala, 3 meses é doido, eu quero esse negócio para ontem. Mas aí é a hora de você demonstrar, você antecipa, você fala, olha, o pior já aconteceu, o seu bem já está apreendido. Então, nós vamos caminhar por esse lado e aí você tem que quebrar essa objeção antes que ela exista. Você já tem que preparar, você já tem que ancorar que você tem domínio sobre o fato e você não pode deixar passar essa oportunidade de demonstrar que você tem o domínio sobre a situação, sobre todo o conhecimento, sobre todo o caso. Fechou? Esse é o terceiro ponto, quebra de objeções. O quarto ponto é você realmente, depois de entender, quebrar as objeções, você argumentar, você demonstrar o seu conhecimento jurídico, você demonstrar por qual caminho vai seguir, você demonstrar que você consegue resolver o problema do seu cliente. É nessa hora que você vai se posicionar, é a hora que você vai entregar o qual é o seu caminho, como você vai resolver isso e as possibilidades. Sacou? Você tem que demonstrar por completo que você tem a solução. Não precisa você demonstrar como você vai fazer isso, mas você já tem que mostrar o resultado final que o cliente almeja. Quando você está dentro do argumento, quando é o momento de fechamento do contrato, você tem que saber que a sua
ocupação, a sua atenção tem que ser em mostrar os benefícios que o cliente vai ter em te contratar. Qual o benefício em te contratar? Por que eu tenho que te contratar? Essas perguntas, elas não vêm à tona, ela não acontece de forma presencial, mas ela acontece de forma subliminar. Você já tem que demonstrar, olha, eu vou conseguir isso para você, a vantagem de você fazer isso, mostrar todos os benefícios. Por isso que você tem que se preparar para entender, para atender o seu constituinte, ok? Então, no momento do argumento, você mostra os benefícios e muito mais. Você mostra o valor que você carrega, as suas experiências. Mas, Juan, eu comecei a advogar ontem, Juan, como que eu faço para mostrar valor? Valores são o que é importante para você. Você tem compromisso com o serviço, você tem compromisso com a sua família, você tem compromisso com o seu desenvolvimento, você tem compromisso com a sua carreira. Os seus valores como pessoa, ele expõe a sua responsabilidade com o serviço, com a vida do constituinte que está entregue em suas mãos. Então, no momento do argumento, você vai gerar benefício e você vai mostrar os valores, os seus valores, os valores da sua profissão, a sua experiência, aquilo que você é capaz de entregar para o cliente. O valor é o lastro, é aquilo que é real, é palpável, é visível. Por isso, você tem que construir a sua vida pessoal em harmonia com a advocacia. Você sempre tem que ser claro, você tem que ser íntegro, você tem que ser ético. Isso é indispensável para a figura do advogado, porque é uma profissão que se contrata confiança. Fechou? Esse é o quarto ponto. E aí tá bom, né, Juan? Posso ir embora agora, né? Ô, cliente, esse é o preço. Então bora fechar o contrato? Não é assim, amigo. Na hora que você vai expor o preço, você tem que ter gerado o valor suficiente para a percepção de valor. A percepção do preço, ela tem que ser menor do que o cliente vai receber. O cliente não fecha contrato quando o preço é menor que o valor. Nessa hora você perdeu o contrato. Agora, se você tem um valor alto, você mostrou muitos benefícios e coloca um preço, ainda que esse preço aqui, ó, seja maior do que outros advogados. A advocacia não se contrata por preço, a advocacia se contrata por confiança e por valor. Fechou? Olha só, o próximo ponto que você não pode esquecer é o seguinte, é o encantamento. Lembra quando o cliente chegou no escritório, que você foi todo gentil, todo cortês, você tratou ele de forma aconchegante, com forma respeitosa? Então, imagine só que tudo isso que eu te falei, essas 5 situações, fosse um sanduíche. A primeira é um pão, o atendimento, aquele momento que você conversa coisas comuns do dia, pergunta como a pessoa está, como ela tem passado, da família, como que está a vida. Porque nessa corrida do nosso dia a gente não pode deixar de considerar o ser humano, que ele também tem as lutas, as guerras dele. Nessa hora você está sendo cortês. O fechamento, o encantamento é uma outra fatia de pão. Você não pode deixar o seu hambúrguer, o seu lanche aberto. Você não pode deixar de fazer o encantamento com o seu cliente. Ali, o que eu te falei de sondagem, de quebra de objeção, de argumento, geração de benefício, de valor, são o principal, é o momento ali de rechear o serviço que você vai estar entregando. Eu estou falando de forma simples para você pegar a visão. Quando você vai fechar, tem que ter outro pão. Não deixe o seu lanche aberto, não deixe o seu serviço aberto, não deixe o relacionamento com o seu cliente aberto. Fechou? Esse foi o nosso vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Deixe aqui o seu curtir. Eu espero que isso tenha feito sentido para você e que você vai aplicar na sua advocacia. Olha só, deixa aqui nos comentários um tema para o próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar no grupo da faculdade, no grupo da Jovem Advocacia, porque esse conteúdo tem que chegar em mais pessoas. Fechou? Eu espero você no próximo vídeo e até a próxima. My best, even though I'm so stressed out. Everything just
feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out.